dia! Então, gente, hoje eu quero, na verdade, deixar uma palavra de esperança para todos nós, porque diante disso tudo que a gente está vivendo, a gente não pode simplesmente ignorar as coisas que Deus tem para nos dizer, porque Ele sabe exatamente tudo que nós precisamos e Ele tem exatamente tudo que nós precisamos. Então hoje eu queria ler com vocês, fica no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 10. Diz assim: Ao retornarem os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. Mas sabendo as multidões, seguiram-no. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e também curava os que necessitavam de cura. O dia começava a escurecer, aproximando-se dele os 12, disseram: Manda embora a multidão, para que indo aos lugares e aldeias ao redor se hospedem e achem o que comer, porque estamos em lugar deserto. E ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Responderam eles: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, exceto se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Estavam ali cerca de 5.000 homens, e disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50. Assim o fizeram, acomodando a todos. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e se fartaram e recolheram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Amém. Então nós vemos aqui o milagre da primeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus efetuou. Então o cenário era o seguinte: ele e os seus discípulos estavam se retirando para um lugar deserto, porque os discípulos tinham acabado de trabalhar muito para Jesus, porque ele havia comissionado eles. Então chegaram, obviamente, cansados, querendo contar novidades, enfim. Foram se retirar para um lugar deserto, mas Jesus já era muito famoso nessa época, então as pessoas descobriram onde ele estava e foram atrás dele. Eram muitas pessoas doentes, muitas pessoas que queriam ser curadas, que queriam ser tocadas por eles. Enfim, Jesus atraía as pessoas como continua atraindo até hoje. E aí, diante daquela multidão, obviamente, ele não ia dispensar as pessoas, ele recebeu as pessoas, ele pregou o reino de Deus e também curou todos que estavam doentes. Isso foi se demorando, era uma multidão de pessoas, então, obviamente, isso ia demorar, como demorou. E diante dessa demora, foi ficando tarde, as pessoas começaram a sentir fome, né? Todo mundo sente fome, eu sinto muita fome, tenho certeza que você também sente fome. Então, naturalmente, eles começaram a sentir muita fome. E os discípulos tiveram a grande ideia, como talvez qualquer um de nós teria, de mandar aquele povo embora, para que eles pudessem arrumar comida em algum outro lugar, e porque ali era deserto, não tinha o que comer. Mas na verdade tinha, né? Só que era muito pouco, né? Aos olhos humanos era muito pouco. Eles só tinham, 5 pães e 2 peixes. O que era isso? Para uma multidão de pessoas com fome. Então era muito complicado. E trazendo isso para a nossa vida hoje, diante do que a gente está passando, do que a gente está vivendo, estamos diante de uma crise, não sabemos o que vai acontecer, né? Daqui para frente. Mas sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então só vai acontecer o que Ele permitir que aconteça. Mas eu não sei quanto você tem na sua casa, nem a quantidade, nem o que você tem ou o que você precisa. Mas assim como eles só tinham 5 pães e 2 peixes, e foi a partir desse pouco que Jesus fez a multiplicação. É a partir do pouco que você tem, do pouco que nós temos, que Deus vai multiplicar tudo que a gente precisa. Às vezes a gente reclama demais, né? E a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Então a primeira coisa que Jesus fez para que eles pudessem experimentar a provisão divina na vida deles e naquele cenário ali de necessidade foi: primeiro, Jesus acreditava em Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é crer no Senhor Jesus, crer em Deus, crer que Ele é o nosso Pai e vai providenciar. Segunda coisa, nós precisamos nos preparar espiritualmente para receber a providência divina que Deus tem. Então Jesus, diante daquele cenário, a primeira coisa que ele faz é: vamos lá, pessoal, vamos organizar as pessoas. Façam eles se sentarem em grupos de 50. Então, de 50 em 50, todos assentados. Então, primeira coisa, vamos nos assentar, né? Vamos nos acalmar. Não adianta nada a gente ficar correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer, porque a gente não vai encontrar solução dessa forma. Então, a primeira coisa é assentar, acalmar, espera, ouve o que Jesus tem para dizer, ouve o que Deus tem para dizer, acalma o coração. Terceira coisa, precisamos apresentar a Deus o pouco que nós temos. Então, ao invés da gente ficar reclamando: ah, meu Deus, mas o que eu tenho não dá nem pra gente. Ah, mas o que eu tenho, grande coisa. Ah, não vou sobreviver um mês com isso. Ah, não vou conseguir, não vai dar pra pagar as contas. Ao invés de reclamar, apresenta ao Senhor, diga: Senhor, olha só, o que eu tenho é isso aqui. E é isso aqui que eu te apresento, é isso aqui que eu te dou, porque é de ti que vem o meu sustento.
Outra coisa, repartir com os outros o que nós temos. Por pouco que seja, sabe? Por menos que seja. Repartir, porque é na atitude de repartir que a multiplicação acontece. Então, às vezes a gente pensa, mas não dá nem pra mim, pra minha família, como é que eu vou repartir? Reparte o pouco que você tem, porque é assim que Deus vai multiplicar nas nossas casas. E a partir daí, vamos aprender a viver na dependência de Deus e a desfrutar da provisão que Ele tem, porque Deus tem provisão. Ele não está interessado em nos despedir da presença dEle famintos, nem materialmente e muito menos espiritualmente. Então a gente só sai da presença de Deus com fome se a gente quiser. Então que nesse dia a gente possa se fartar do que Deus tem pra gente. Amém? Beijo.